Olá, estamos aqui para dar continuidade à fé que caminha. Estamos abordando alguns passos de Abraão, nosso patriarca da fé, e hoje nós falaremos sobre o capítulo 14 de Gênesis, onde nesse contexto está ocorrendo uma guerra entre 4 reis e 5 reis. Esses 4 reis subjugam os 5 reis durante 12 anos. E no 13º ano, eles então se rebelam e há novamente um confronto. E dentro desse confronto, eles saqueiam a cidade de Sodoma, no qual o sobrinho de Abraão está, no caso Ló, e os seus bens são então capturados e levados prisioneiros. E nós vemos nesse contexto que, acredito eu, Ló ele não calcularia dentro da sua escolha, dentro daquilo que os seus olhos alcançaram, da terra das facilidades, que isso poderia ocorrer com ele e os seus bens. Mas aconteceu. E dentro de tudo isso, nós vemos o agir da fé. Por que o agir da fé? Porque Abraão, representando a fé, ele então acaba sendo informado dessa situação em que o seu sobrinho Ló estava inserido. Então, lá em Gênesis 14, 13, diz o seguinte: porém veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu, este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Veja bem, nesse contexto, nós vemos que Abraão tinha o favor de Deus, porque ele era um homem que tinha fé, um homem que caminhava sobre a fé, um homem direcionado pela fé. Então nós vemos que, ao saber dessa notícia, eu vejo que a fé ela tem uma característica que nós precisamos entender. A fé ela tem a característica de agir, de ter algumas atitudes em relação às situações em que ela se encontra. Então nós vemos aqui, a palavra nos diz que Abraão era um homem generoso. E não é generoso só em termos financeiros, em termos de posses, mas acredito eu que o coração de Abraão era um coração generoso a ponto de então auxiliar e socorrer todos aqueles que estavam ao seu redor. Então a fé tem essa característica de generosidade, característica de, eu digo assim, que esse texto, ele nos leva a entender que a fé, ela resgata. Então a fé, ela tem essa característica de resgate, e é onde Abraão entra na história. É onde Abraão, ele vai então arregimentar os seus 318 homens, a palavra diz que eram homens capazes, homens de guerra, separa eles em grupo, e então eles, na calada da noite, surpreende o inimigo e ele vence a guerra, e então resgata Ló daquela situação de aprisionamento. Então nós vemos o seguinte, que essa fé, ela tem várias características e nós podemos então fazer uma reflexão, trazendo até nós de que forma nós temos caminhado. Essa guerra não é uma guerra simplesmente natural. Essa guerra ela se dá no âmbito espiritual. E dentro dessa guerra estava ali duas situações, Ló e Abraão. Abraão tinha o favor de Deus, Abraão um homem generoso, cheio da graça de Deus, um homem que, na verdade, tinha em seu coração resgatar o seu sobrinho Ló, um homem estrategista, porque uma das coisas que a fé tem, ela é estratégica. Quando Abraão recebe a notícia dentro desse contexto de guerra, ele estava em Hebrom. E a palavra diz que o local onde Abraão mais ficou foi Hebrom, o local onde ele mais habitou. E se você analisar e tirar uma lição disso, você vai ver que Hebrom significa confederação, aliança, comunhão. E é esse lugar, e é nesse lugar que nós mais devemos ficar, porque é o lugar da comunhão que nos dá então graça para acharmos o favor de Deus. E Abraão tinha isso.
Abraão, então, estava nesse lugar de aliança, nesse lugar de comunhão. Então, ele pôde ir até esse momento em que Ló estava surpreendido por esses reis e capturado. E Abraão, então, se posicionando com estratégias, ele vai e resgata o seu sobrinho. E então, nós vemos que todos nós, em algum momento, podemos nos encontrar em guerras que, na verdade, não são guerras que são nossas, mas guerras de alguém que está perto de nós. Guerras de um parente, de alguém que nós amamos, guerras em que o Senhor, o Espírito de Deus, ele vai nos impulsionar a estarmos batalhando por aquela pessoa, para que ela possa ser resgatada das prisões desses reis, porque quando nós falamos em reis, nós falamos em autoridade, nós falamos de alguém que tem um domínio, e sabemos que no mundo espiritual, potestades e principados estão batalhando para então aprisionar vidas e corações. E nós que temos a fé, que temos a palavra, nós podemos nos posicionar assim como Abraão, resgatando essas vidas, trazendo para o convívio da palavra, para o convívio do Senhor, e assim libertarmos elas das prisões que um dia elas se encontravam. Eu quero deixar essa reflexão a você, que você possa fazer, essa reflexão, e se houver alguém que você precisa resgatar, que você possa ter a mesma generosidade, a mesma atitude e buscar as estratégias em Deus para que essa vida ela seja alcançada no Senhor. Que Deus te abençoe, uma ótima quarta-feira para você. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não traz dores, seja sobre a sua vida, é o meu sincero desejo. Um abraço.